Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos falar sobre ensinos do Senhor Jesus aos seus discípulos, pegando parte do Sermão do Monte, que tem início, o Sermão do Monte, no capítulo 5, e ele vai até o capítulo número 7. E nesse Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz vários ensinamentos para os seus seguidores. Mas nós vamos falar nesta manhã sobre 3 ensinamentos do Senhor Jesus contidos aqui em Mateus, do capítulo 6, do versículo 25 até o versículo de número 34. E os 3 ensinamentos eu já quero destacar, caso você queira anotar. Primeiro ensinamento: viva sem ansiedade. Nós vamos falar sobre esse ensinamento de Jesus. O segundo ensinamento contido nesse texto é: valorize o seu relacionamento com Deus. E o terceiro ensinamento desse texto é: viva um dia de cada vez. As 3 sentenças iniciam com a letra V, para uma melhor memorização e para um melhor entendimento. Viva sem ansiedade. Vamos repetir? Eu falo, você repete. Viva sem ansiedade. A propósito, alguém aqui tem problema com ansiedade? Conhece alguém? Já levantaram a mão ali. O segundo é: eu falo, você repete. Valorize o seu relacionamento com Deus. O terceiro e último: viva um dia de cada vez. Queridos irmãos, anteriormente, nos versículos 24 aqui, no versículo 24, há uma palavra do Senhor Jesus dizendo: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que o Senhor Jesus está ensinando é que o nosso coração, ele não pode estar dividido entre Deus e qualquer outra coisa que seja, ainda que seja uma mãe. Está percebendo a igreja um pouco vazia no Dia das Mães? Ainda que seja uma mãe, o nosso coração, ele não pode estar dividido com nada e com ninguém. O Evangelho é radical. Deus, ele requer adoradores que o adorem de maneira exclusiva e acima de tudo e acima de todos. No contexto, ele está ali convocando os seus discípulos e dizendo para eles o seguinte: me sigam e não se preocupem com aquilo que vocês comerão, ou beberão, ou vestirão. Não se pode servir a Deus e aos tesouros, às riquezas. Então, no versículo 25, ele diz: por isso, já que vocês estão propondo me seguir, eu quero dizer a vocês: não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Como que se aqueles discípulos estivessem se perguntando: vamos segui-lo, vamos largar, por exemplo, a nossa pescaria, o nosso trabalho, e o que vai ser de nós? Vamos comer o quê? Vamos beber o quê? O que será o nosso sustento? Então Cristo está trazendo diante daqueles discípulos, e também para nós hoje, por sua palavra preservada pelo Espírito Santo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E ele passa a trazer como que se fosse uma explicação de como isso se dará, ou o motivo pelo qual nós não precisamos viver inseguros, ansiosos, consumidos por esse pecado chamado ansiedade. Pastor, ansiedade é pecado? Nesse contexto, ansiedade é pecado. Nesse contexto, não é ansiedade por questões
que falta alguma substância no seu cérebro, na sua cabeça. Aqui não é aquela ansiedade que você vai em um médico e ele passa lá uma medicação e aquele setor do seu corpo é equilibrado. A ansiedade que Cristo está combatendo aqui é a ansiedade pecaminosa, fruto da dúvida, fruto da desconfiança, fruto de uma insegurança, ou fruto de querer ter a vida sob controle e não tem. Ninguém tem a vida ou qualquer situação sob controle. Eu ouvi um áudio em relação a uma situação lá no Rio Grande do Sul. E o áudio dizia assim: a casa do meu amigo está dentro de um condomínio de luxo. A casa do meu amigo vale 15 milhões de reais. E ele está agora de favor na casa da irmã, porque a casa dele está inundada. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém, em qualquer contexto que seja, analfabeto ou doutor, pobre ou rico, pessoas doutas ou não, estão livres de situações difíceis na vida. Mas eu e você, servos do Senhor, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em dias bons ou em dias maus, com bons governos ou maus governos, somos chamados a não vivermos ansiosos. Quantos estão aqui, só de ver a situação lá no Rio Grande do Sul, já estão em pânico? Estão aqui. Mas aquela situação que você está vendo lá do outro lado do país já mexe com você e já leva a sua mente a uma projeção de uma preocupação que só faz esmagar a sua vida, porque é isso que a ansiedade faz. Ela não nos ajuda, ela nos esmaga, ela nos maltrata, ela nos enfraquece, ela rouba o sono, ela rouba o apetite, ela rouba a alegria, ela traz estresse, ela traz irritabilidade. E a ansiedade tem na sua raiz esse significado. Ansiedade, da palavra grega, é estrangular, asfixiar e também rasgar ao meio, puxar a pessoa para os dois lados. Então, isso é o que a ansiedade faz, e porque não temos estrutura para vivermos ansiosos, o Cristo, o Senhor, o Deus, Ele diz para os seus seguidores, quem é seguidor de Jesus aqui, diga amém. Ele diz para os seus seguidores: não ande ansioso por coisa alguma, nem por filho, dia das mães. O que será do meu filho? Como vai ser o meu filho? E agora? O que meu filho vai ver daqui a alguns anos? Meu Deus! Já está morrendo hoje, por uma situação que talvez nem chegue. E ele diz, nos próximos versículos, trazendo argumentos, como que se precisasse, Cristo argumentando: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Argumentos do maior para o maior. Ou seja, se eu lhe dei a vida, eu também vou lhe dar o alimento. Se eu lhe dei a vida, eu também vou lhe dar o alimento. Lembrando, é importante, dentro da sociedade hedonista que nós vivemos, o compromisso de Deus é com a nossa necessidade e não com o nosso luxo. Amém? Quem aqui tem mais do que você necessita? Quase todos. Quase todos temos mais do que nós necessitamos. Mas aquilo que há alguns anos atrás era luxo, hoje para muitos é uma necessidade. Então, só para você entender que quando Cristo, Deus, está se comprometendo em nos dar o que nós necessitamos, isso aqui não envolve luxo. Por exemplo, arroz e feijão é necessidade, sim ou não? E pudim de leite condensado? Então, mas mesmo assim, às vezes a gente come um pudim, sim ou não? Isso é o bônus. Deus é tão bom que não só dá o arroz e o feijão, mas por vezes rola um pudim de leite condensado.
Isso é bônus. Mas eu e você, ou Deus, melhor dizendo, não tem nenhuma obrigação de nos dar pudim. O compromisso de Deus conosco é com aquilo que nós necessitamos. Mas às vezes, cercado por tanto hedonismo, a gente começa até a querer de Deus aquilo que não é necessário. E, Senhor, por que eu não tenho uma Porsche, Senhor? Você realmente precisa de uma Porsche. Por que eu não tenho um carro da BYD, Senhor? Você não sabe andar nem no manual, já quer um elétrico, miserável. Então Deus pode dar? Sim ou não? Mas Ele tem obrigação de dar? Não. Então, às vezes, irmãos, a gente vai sendo influenciado por uma cultura pagã, anti-Deus, hedonista, e a gente quer viver com os mesmos critérios desse mundo, como se Deus tivesse obrigação de nos dar o que nós queremos. Mas Deus, em sua bondade, já se comprometeu com o povo da aliança, que aquilo que eu e você necessitamos, Ele vai nos dar. Diga amém? Amém. Aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso, o Senhor vai nos dar. E Ele segue, trazendo argumentos. Observai as aves do céu. Agora do menor para o maior, o argumento. Observai as aves do céu. Quando eu digo do menor para o maior, é na nossa conjuntura. Porque lá fora, uma ave silvestre vale mais do que o ser humano. Porque se você matar um ser humano e você fugir do flagrante, se apresentar depois, principalmente com um advogadozão, provavelmente você não fica preso. E se ficar preso, é um sexto da pena e está fora. Se matar uma coruja mesmo que está andando aqui na igreja direto, é crime inafiançável, está preso. Se matar uma ararinha azul, pronto. Então, lá fora, uma ave vale mais do que uma pessoa. E eu não estou dizendo aqui que é para matar a ave, não. Eu só estou dizendo para você perceber a inversão de valores. Para Deus, nós valemos mais do que a ave. Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Olha o que Deus diz. Graças a Deus por isso. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Você vale mais do que a ararinha azul. Diga amém. Amém. Você vale mais do que o mico-leão dourado. Diga amém. Amém. Você vale mais do que aquele lobo-guará. Amém. Amém. Você vale mais para Deus. Para Deus. Porque lá fora, se for para escolher, mata um ser humano ou mata uma ararinha azul, é capaz dele mandar matar o ser humano. Mas vamos seguindo porque é a inversão de valor desse mundo. E por que, é a pergunta, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Argumento. Como se Jesus precisasse convencer aquelas pessoas a não se deixar levar pela ansiedade, uma preocupação exacerbada com o futuro, um medo, uma dúvida, como se Deus não fosse cuidar. Escute, nós precisamos aprender a entregar nossa vida, nossas causas nas mãos do Senhor e confiar que a obra que Ele começou, Ele irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Descanse. Você vai ter um infarto, você vai ter um AVC, porque você não tem o controle das situações, das circunstâncias. Faça aquilo que o salmista disse no Salmo 37, descanse nele, entregue a Ele, confie nele, espere nele. Você vai ter um infarto, miserável. Não dorme, não come direito, uma agonia, corre para cima, corre para baixo, como se tudo dependesse de você. Não depende de você. É para mim cruzar os braços então, né, pastor? Então eu não faço nada. Não é isso que o texto está dizendo.
Inclusive, o Salmo 127 diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Mas a gente dorme de madrugada. Mas durante o dia, a gente trabalha com equilíbrio, confiando em Deus, fazendo o melhor, para que também através das suas atividades profissionais, Deus seja honrado, Deus seja glorificado. Não é para meter os pés pelas mãos, não é para negociar valores, para ter mais lucro, para adquirir mais recursos, para socorrer uma dívida de coisas que comprou, que não precisava, para agradar a gente que não conhece, ou para tentar os publicitários gananciosos, que fica lá mandando mensagem, compre, 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 compre. E a gente faz o quê? Compra, compra, compra. Então viver equilibradamente na dependência de Deus, porque senão você vai ter um infarto. E a vida segue, viu? Tem 10 para ficar no seu lugar. E se eu morrer, quem vai falar? Mas aparece ligeiro. Então, tenha calma. Quem está entendendo, diga amém. Esse ritmo acelerado, desesperado, essa preocupação, está sentindo dor de cabeça, né? Isso já é o AVC começando, ó. Misericórdia, eu já estou sendo usado para falar de misericórdia, para dizer, pare com esse estresse. E quer responder por todo mundo, e quer tomar conta da vida do filho, do marido, da mulher, do negócio, da casa, da igreja. A igreja tem dono. Amém? A igreja tem dono, miserável. Calma. Deus está no controle. O mais interessado com o bem da igreja é Deus. Aí você quer abarcar o mundo, vai morrer. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, veja, que hoje existe e amanhã é lançada no forno. À época, esses lírios, eles eram usados como combustível para o forno, para fazer pão. Então você passava hoje lá, estava aquele lírio bem bonito, aquela coisa linda. No outro dia você passava lá, já arrancou, já está jogado no forno. Então, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena. Então veja que essa ansiedade é a ansiedade que provém de falta de fé. Por isso é ansiedade pecaminosa. Não é aquela ansiedade que a pessoa tem alguma coisa no seu organismo, falta alguma substância, falta alguma coisa, ela tem que ir no médico, tem que tomar lá a medicação que o médico dá, e quando toma, ela se equilibra, ela fica zen. Então, se você tem esse problema, vá no médico, consulte, obedeça, toma medicação. Mas essa ansiedade aqui, não tem remédio no mundo que resolva. Essa ansiedade aqui, não tem psiquiatra, não tem ninguém que resolva, porque essa ansiedade, ela é derivada da falta de fé em Deus, da falta de confiança no cuidado, na provisão de Deus. Você diz, eu entrego o Senhor, mas ao mesmo tempo que levanta da oração, já se levanta tremendo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É essa aqui, como ele diz, homens de pequena fé. E veja o que diz a seguir: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Preocupação exacerbada, fora do controle, que tira o sono, que tira a fome, que causa irritabilidade, que faz a pessoa ficar nervosa, ou chora muito, ou fica calada, ou entra no quarto e se isola. Ansiedade, preocupação exacerbada. Por que tu não vem logo, Jesus? Por que tu não vem logo? Por que tu não me tira disso, Jesus? Mas não é que Jesus venha logo para prazer, é para socorrer no meio das preocupações. Versículo 32. Veja que lição para mim e para você.
Jesus falando, porque os gentios, ou seja, os pagãos, os descrentes, os ímpios, os filhos de Baal, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Amém, igreja? Você tem um Pai bondoso, generoso, misericordioso, que cuida de você. O seu Pai é Deus, o dono do céu, o dono da terra, o dono do ouro, o dono da prata, um Deus bondoso. E Jesus está deixando isso claro para eles. Vocês não podem viver como os pagãos, vocês não podem viver como os ímpios, porque vosso Pai Celeste, vocês têm um Pai no céu, e esse Pai é um Pai que é bom, é um Pai que é misericordioso, é um Pai que é dadivoso, e é um Pai que por sua aliança está comprometido em cuidar do seu povo. Portanto, irmãos, descanse no Senhor em nome de Jesus. Diga, eu vou descansar, diga. Entrega, filho. Entrega teu filho, entrega teu casamento, entrega tua causa, porque quando Deus trabalha, é Deus que trabalha. Quando Deus trabalha, Ele sabe o que está fazendo, como está fazendo e por que está fazendo. Aí a sua preocupação leva você a desconfiar de Deus, duvidar de Deus, achar que Deus não gosta de você, que faz na vida de A, que faz na vida de B, mas na sua vida Ele não faz, Ele não ouve isso, aquilo. E tudo isso faz a gente desagradar a Deus. O que o Senhor está dizendo para nós no primeiro ensino desse texto: viva sem ansiedade. Porque se eu cuido da ave, do pardal, eu cuido de você. Se eu lhe dei a vida, eu vou lhe dar o alimento, eu vou lhe dar a roupa, eu vou lhe dar o que beber. Portanto, descanse. Aí ele entra no segundo ensinamento, versículo 33. Busque, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Que coisas? A Porsche? O pudim? Não. O que comer, o que beber e o que? A gente enlouquece muito e a gente se preocupa muito, porque na maioria das vezes a gente traz para a nossa vida ou corre atrás de coisas que nós não precisamos. Todos nós. Você não precisa, mas você vai adquirindo, daqui a pouco isso vai se transformando em uma bola de neve e você tem que dar conta. E quando tem que dar conta, aí fica preocupado e doida. Melhor modelo, estilo de vida. Simples. Você já viu o índio? O índio, ele pesca ou caça, come. Só vai de novo quando acabar. Estava ouvindo uma história que um rico empresário chegou na beira de uma praia e lá tinha um barqueiro ou um pescador desse, e também olhando para a praia assim, mas humildezinho, né? Aí o empresário disse assim: você está fazendo o quê? Ele disse: estou contemplando a natureza. Mas você trabalha? Ele disse: trabalho, já pesquei hoje bastante peixe. Aí ele disse: mas você podia fazer diferente. Ele: como? Você podia guardar esses peixes, pescar mais, e depois guardar e pescar mais, e aí você ia poder ter mais. E aí ele disse: para quê? Para você poder chegar diante dessa natureza e contemplar a natureza. Aí o cara disse: e você acha que eu estou fazendo o que aqui? Só que para o empresário, ou para muitas pessoas, ela acha que tem que correr, conquistar, para depois achar que vai conseguir desfrutar. Nada contra a filosofia de vida de cada um, mas quantos que não tiveram tempo de desfrutar? Ou quantos acabam viciando só em
não consegue olhar e desfrutar. É o vírus de... Está entendendo, sim ou não? Não consegue olhar assim e dizer assim, tá bom, Deus já me deu mais do que suficiente, vou desfrutar, vou viajar, vou isso, aquilo. Eu não estou falando de situação que se você viajar vai faltar na feira, não. Estou falando de gente que pode viver 200 anos bem, mas o vírus já entrou e a pessoa só... Aí você lembra Mateus 6,24, primeiro versículo. Não pode servir a dois senhores. Não pode servir as riquezas e a Deus. A pessoa acaba criando uma dependência. E a vida passa... Acho que eu vou falar, mas vai para a internet, mas não tem nada não. Quem conhece aquele, acho que é Wilson Mateus, acho que é Hildo Mateus, que ele é dono daquele negócio bem grandão lá no Maranhão, tem supermercado, hipermercado, não sei o quê. Como é o nome? Rede Mateus. Eu vou falar porque ele já falou, não é segredo. Pô, o cara, ele tem o aporte financeiro dele, 20 bilhões. Sabe qual era o carro dele até pouco tempo? Quem sabe? Um Gol, sem desprezar o Gol. Porque eu mesmo estou sem Gol e sem nada. No momento, estou sem Gol, sem Fusca, sem nada. Um Gol sem ar-condicionado, pô. Achando bom. E ele disse lá, meu carro é um Gol, sem ar-condicionado, e minha casa é financiada pela Caixa há 30 anos. Pelo amor de Deus, gente. E ele foi na Caixa, e a mulher da Caixa disse, o senhor não precisa. Ele disse, mas eu posso? Ela disse, pode. Ele disse, eu quero. Ah, meu irmão. Aí se é aquele tipo de situação, está entendendo? Que a Bíblia diz assim, que nem pode o pobre querer viver como o rico, e nem pode o rico querer viver como o pobre, rapaz. Mas são pessoas, não estou dizendo que é o caso dele não, que às vezes se apega ao material e se esquece de devotar ao que é mais importante, que é o segundo ensino: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas o quê? Vos serão acrescentadas. Bote Deus em primeiro lugar na sua vida, irmão. Bote Deus em primeiro lugar na sua vida. Não é mãe, com respeito a todas as mães, Deus abençoe minha mãe, se estiver vendo, um beijo, mãe, parabéns pelo Dia das Mães. Mas não é mãe, não é pai, não é filho, não é o que você tem materialmente. Em primeiro lugar, nós precisamos colocar o Senhor. Diga amém? Não é uma opção, é uma ordem. As coisas estão invertendo, gente. Desde um simples culto, que é o dia do Senhor, para vir adorá-lo comunitariamente, buscá-lo comunitariamente, a tantas outras coisas, Deus sempre está ficando para trás e para trás. É botar o Senhor em primeiro lugar, buscá-lo, reverenciá-lo, adorá-lo, honrá-lo, e se nós o honrarmos, Ele também nos honrará. Amém? Terceiro e último ensino, 34. Portanto, ou seja, tendo em vista tudo isso que eu já falei anteriormente, não viva ansioso, busque a Deus em primeiro lugar, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o quê? O seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. Hoje é domingo, dia do Senhor. Viva o hoje, celebre hoje. Está aqui, escola dominical, depois vai almoçar com mamãe, depois vai para casa descansar, de noite volta de novo, se for crente, vai adorar o Senhor. Amém, igreja? Só se for crente, se não for, pode ficar em casa. E aliás, hoje tem jogo do brasileiro, você vai, fica lá assistindo. Todo mundo faz isso aí no mundo. Mas o crente vem para a igreja, amém? Aí, amanhã é segunda-feira. Aí amanhã tem trabalho, amanhã tem boleto, amanhã tem que levar o menino na escola, amanhã tem reunião de pais, amanhã tem negócio, tem venda, tem compra, tem cartório, mas é amanhã, não é hoje. Não adianta você ficar aí hoje pensando, amanhã eu tenho que ir lá no cartório Jacobina resolver uma bronca. É hoje, miserável, vive o hoje.
Você pode nem amanhecer amanhã, diga amém. Está vendo? Você pode nem amanhecer amanhã e está aí sugando suas forças, minando sua força, com a reunião que vai ter amanhã, com o negócio que tem que fazer amanhã, com a bronca que tem que resolver na escola amanhã. Mas a Bíblia diz: basta o dia o seu próprio, viva um dia. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a assimilarmos o ensino da sua palavra. Bruno, pode vir, por favor, que é: viva um dia de cada vez, valorize o seu relacionamento com Deus e viva sem o quê? Ansiedade. Mesmo sentado, vamos orar. Enquanto as crianças agora, Dani, não, a música, né? Cadê o louvor? Não tem a música, né? Feche os seus olhos enquanto o louvor vem. Senhor, que a Tua palavra alcance lugar no nosso coração. Que o Teu Espírito, com poder e graça, possa aplicá-la à nossa realidade. A vida não é um parque de diversões. De fato, a vida é um campo de batalha. Mas o general invencível está à nossa frente nessa batalha. O Senhor dos exércitos está à nossa frente nessa batalha. Sendo assim, nós podemos confiar, nós podemos descansar, porque o Rei dos Reis é por nós, e nele nós somos mais do que vencedores. Podemos perder uma batalha ou outra, mas a guerra final já tem o seu resultado, e nela nós já somos mais do que vitoriosos naquele que nos chamou. Senhor, se tem pessoas entre nós aqui sofrendo com ansiedade, sofrendo com pânico, com medo excessivo, com preocupações descabidas, que o Teu Espírito possa operar uma libertação agora, Senhor. Tirar essa ansiedade que castiga, que maltrata, que rouba a paz, que rouba a alegria, que rouba a felicidade. Que o Senhor possa passar agora com a Tua mão e arrancar essa ansiedade e colocar a paz que excede todo o entendimento. Nos ajude a Te buscarmos antes e acima de tudo. E nos ajude, Senhor, a vivermos um dia de cada vez. Em nome de Jesus, amém. Fique de pé, por favor, e vamos... Pode ser aquela do Jesus Cristo, nesses dias de sofrimento, já cantamos hoje aqui, pode ser essa? Muda aí, irmão. E colocar nossa fé em Cristo, olhar para Cristo, crer em Cristo, porque Ele é o nosso Senhor.